Olá, queridos, tudo bem? Hoje, dia 17 de abril, né? Mais uma aulinha aí do projeto ERJ e também de algumas outras questões que falam, né, dialogam com o nosso extensivo aí, né, que pensa o Enem também. Sempre mesclo as questões e os temas que caem nos dois vestibulares. Bom, eu fiz um material, né? Montei um PowerPoint que eu vou compartilhar com vocês para a gente poder trabalhar na aula de hoje e vocês conseguirem ver, né, a matéria que a gente vai trabalhar para poder resolver as questões do ERJ que eu escolhi para a aula de hoje, tá? Vamos lá então, gente? Então, a gente vai se deparar hoje com algumas questões, tá? Que vão falar sobre tipos de Estado. Então, vamos lá. Nós temos aí vários, para além desses três, tá? Nós temos ainda os modelos totalitários, beleza? O Estado liberal, o Estado keynesianista e o Estado neoliberal. Em que sentido esses tipos de Estado, gente? Nos aspectos de postura econômica, tá? E também política, no sentido de que, dependendo da forma, né, da concepção desse Estado, do tipo de relação que ele estabelece com a sociedade, no tempo específico onde ele está inserido, a gente consegue compreender suas tomadas de posição, né, suas medidas adotadas, né? Só um minutinho, gente, que o carro do ovo resolveu passar aqui. Coisas que acontecem com a professora. Bom, vamos lá. Contra Estado liberal, né? O Estado liberal, eu estou falando aí do início, né, do século XVIII. Do início não, né, da metade de 1750 em diante. Então, eu vou botar século XVIII, né? E que perdura aí até o século XX, quando há um processo histórico conhecido por nós como crise da Bolsa de Valores, né, ou crise de 29, onde, principalmente nos Estados Unidos e outros países do mundo que sofrem com a crise econômica decorrente da crise de 29, vão ter que tomar uma nova postura de Estado, né? E aí a gente vê pós-29, crise, século, vou botar assim, 20. Vou diminuir aqui para gente, tá? É bom a gente fazer assim, como se a gente estivesse montando um quadro mesmo. Pronto. Estado neoliberal. Bom, o Estado neoliberal, a gente tem como grande tomada de exemplo, né, a Inglaterra, vou botar aqui exemplo, a Inglaterra dos anos 70, tá? Pós-crise do estado de bem-estar social. Então, o que a gente vê? Deixa eu diminuir aqui para vocês poderem anotar. O que a gente verifica, né, nesse modelo aqui? Que esse modelo keynesianista caiu por terra, né? E a gente vai entender por que esse processo ocorre. Só um OBS. Nem todos os países que hoje adotam o neoliberalismo, por exemplo, vivenciaram uma crise do seu estado de bem-estar social. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de Brasil, e tem uma questão da UERJ que a gente vai fazer hoje, tá? Que tem relação exatamente com isso, a gente vai ver que o Brasil não vivenciou o estado de bem-estar social, né? Então, nesse sentido, ele foi direto para o modelo neoliberal, tá?
E aí vamos entender cada modelo desses para podermos resolver 2 ou 3 questões do nosso material sobre o assunto. Vamos lá? Só um minutinho, gente. Peraí, deixa eu parar de compartilhar. Vamos lá, gente. O barulho estava me incomodando um pouquinho para poder dar aula para vocês. Vamos lá. Estado liberal, tá? É aquele do século XVIII, que é, por exemplo, na semana passada nós trabalhamos monarquia inglesa e falamos das revoluções, né? A Revolução Gloriosa, a Revolução Puritana. E nós falamos que no final dessas revoluções a Inglaterra vivencia o que chamamos de monarquia parlamentarista, que é vivenciada até os dias atuais. Bom, isso é decorrente de ideias liberais. E quando eu falo de ideias liberais, eu também estou falando de iluminismo, né? Eu também estou falando daquela discussão, daquelas teorias filosóficas, né, que fundamentam a ideia de que o Estado, olha aqui, deve assegurar ou deve ser o responsável por garantir os direitos individuais. E por quais direitos individuais eles estão, na verdade, se atendo, né? Principalmente aí, eles estão falando de direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à propriedade, tá? Nós temos aí pensadores importantes nesse processo, como John Locke, não é? Como também Rousseau, né? Que também é importante para a gente compreender a teoria de contrato, né, social, mas isso aqui a gente vai ver em filosofia lá no nosso material mais à frente, tá bom? Espera aí, deixa eu só organizar aqui. Vamos. Pronto. E entre outros, né? A gente tem Montesquieu, que, na verdade, vai dividir o poder em 3, judiciário, legislativo e executivo, mas isso a gente vai dar uma atenção maior lá em filosofia, tá? Quando for trabalhar a filosofia política moderna. Fiquem tranquilos. É só para a cabecinha de vocês começar a entender do que eu estou falando quando falo de Estado liberal. Então, é um modelo burguês de Estado. Por que burguês, professora? Porque a burguesia entende que o Estado deveria somente permitir, ou melhor, o Estado deveria assegurar, a função maior dele é assegurar os próprios direitos individuais. Então, é com os indivíduos a questão da iniciativa, a questão do acúmulo, a questão da busca de produzir. E aí que vem a discussão toda de meritocracia, etc, etc. Se tiverem alguma dúvida sobre isso, por favor, me avisem para quando formos para a nossa aula, tá? Ao vivo lá, das dúvidas. Estado keynesianista. Bom, esse modelo liberal, inclusive no econômico, significa que o Estado não interfere na economia. Bom, na última aula a gente falou em mercantilismo. Mercantilismo é uma política econômica do modelo absolutista, não sei se vocês estão lembrados, onde o Estado determina tudo sobre a economia, onde tem pacto colonial na jogada. Então, o Estado liberal, ele rompe com a lógica de pacto colonial, ele rompe com a lógica do Estado determinando todas as regras e leis econômicas, né? Isso perdurou até 29. Não é à toa que a crise de 29 é chamada de crise de superprodução, é chamada de crise de superprodução. Por quê? Houve uma superprodução porque justamente o Estado não controlava a produção, não interferia na economia. A economia se desenvolvia por leis próprias, olha aqui o Estado liberal, né? Se desenvolvia por leis naturais. Só que isso acabou impactando e gerando, né, uma crise de superprodução, que é conhecida como a crise de 29. Você tem mais produtos, mais mercadorias do que consumo. Ora, o valor dessas mercadorias desce. Então, é aí que a gente tem a crise da Bolsa de Nova York, né? Porque imagina só, se você tem muita produção,
quanto vão passar a valer essas ações dessas empresas? Vão cair, né? E aí é o colapso da economia, não só dos Estados Unidos, mas mundial, porque nessa época os Estados Unidos são uma grande potência, né? E todos os outros países muito envolvidos, né? E muito possuindo muita relação íntima e econômica com os Estados Unidos, né? Então, o modelo keynesianista é um modelo criado, né, o intervencionista, é criado pós-crise de 29, justamente para dar conta dos efeitos da crise. Então, se antes o Estado não interferia na economia e houve uma crise de superprodução, bom, agora, nesse modelo keynesianista, é importante interferir, né, o Estado interferir na economia até para sair dessa crise, né? Então, a economia é vista de maneira cíclica. Um Estado liberal que não intervém, aí uma crise, aí o Estado precisa intervir, né? Precisa dar conta de algumas questões para recuperar a saúde financeira e social, e aí mais uma crise, e aí um modelo neoliberal, tá? Então, vamos falar, a economia ela é sempre entendida nesse sentido cíclico mesmo. Então, vamos lá. O que o Estado fez para tentar conter os efeitos da crise de 29? Pós-crise de 29, ela lança um pacote de medidas, né, de intervenção, de criação de empregos, de investimentos em obras públicas para gerar empregos, né, que é o chamado New Deal. Além disso, né, a intervenção na moeda, então, intervenção no Banco Central, né, pensando uma revalorização da moeda nacional, né, do dólar, perante as outras moedas. O privado, ele existe aqui, mas a produção e a atuação dele sofrem intervenções do Estado. Inclusive, o Estado empresta dinheiro para essas empresas se recuperarem. Muitas abriram falência, né? Foi aquele colapso todo que a gente já conhece. Os Estados europeus, por sua vez, né, o desdobramento deles desse processo vai ser uma grave crise econômica, sim, mas eles vão tentar vivenciar o que a gente conheceu lá na Europa como estado de bem-estar social, ou welfare state, né? Que é o Estado intervindo na educação, na saúde, nos seguros sociais. Então, seguro-desemprego, né? Auxílio, né? Os auxílios todos, acidentes de trabalho, etc., etc. Por quê? Porque, na verdade, o Estado entende que, fazendo isso, ele mantém consumidores, ele mantém consumo e ele continua aquecendo a economia, né? Então, é um Estado que garante o básico para a população com qualidade, né? Então, o gasto desse Estado também não é baixo, tá bom? Só para você entender. Porém, a médio e longo prazo, o resultado é muito positivo, né? A sociedade se recupera. O que aconteceu no caso inglês, especificamente, é que nos anos 70, né, o governo passa a defender a ideia de que está sobrecarregado por esse estado de bem-estar social. Isso é um discurso frequente, tá? Em alguns estados de bem-estar social nesse período, incluindo Inglaterra, para justamente querer diminuir a atuação do Estado e vivenciar um novo modelo conhecido como Estado neoliberal, ou Estado mínimo, ou seja, ele passa a querer ter o mínimo de atuação, tanto no social, né, reduzindo esses seguros sociais e o investimento em saúde e educação, por exemplo, em alguns lugares, né, como também privatizando empresas públicas. Então, tentando, nesse sentido, tirar o pé do Estado para poder abrir brechas para os investimentos privados ocuparem os setores principais, tá? Então, você tem aqui pouca ou mínima intervenção. Está errado dizer que o neoliberalismo vivencia a não intervenção do Estado. Não é isso. Se fosse não intervenção, seria Estado liberal. É neoliberal por quê? Porque é pouca ou mínima intervenção, tá? Então, o Estado
diz que precisa desinchar, né? Ou seja, diminuir seus gastos públicos e, por isso, precisa estimular a livre iniciativa. O que ele está chamando de livre iniciativa? Empresas privadas e órgãos da sociedade civil, como as chamadas ONGs, por exemplo, né? Organizações não governamentais. Outro aspecto importante. Em tempos de globalização, o neoliberalismo ele é um modelo que acaba se encontrando nessa lógica de globalização. Como você tem muitas empresas, né, conglomeradas, então vamos pensar uma Unilever, é um grupo que compra outras empresas, né, absorve outras empresas a partir do mercado de ações e que compõe essa Unilever, né? Setores diversos, né? Empresas de ramos diferentes, mas concentra o lucro numa corporação só, P&G, idem, tá? E assim vamos. Aqui se dá o nome, né? Como se dá o nome desses grandes conglomerados empresariais que eu citei aqui, por exemplo? São chamados oligopólios, né? E eles dominam os mercados mundiais. Eles estão pelo mundo inteiro, né? E aí, o que a gente consegue ver? Essa competitividade, ela acaba se tornando controlada. Por que controlada, professora? Porque está sempre nas mãos do mesmo grupo maior, né? Então, por exemplo, uma Coca-Cola vai comprar a Mate, vai comprar o Ades, vai comprar o ICT, vai comprar, sei lá, outros refrigerantes, Fanta, outras bebidas, Sucumais, sei lá, estou dando exemplo, tá? Eu nem sei. Mas, assim, vai comprar o que antes eram empresas concorrentes. E todas elas vão ficar sob o domínio desse grupo maior, que, na verdade, é um conglomerado, né? Ou seja, uma grande empresa comprando várias outras, né? Esses poucos grupos que têm domínio sobre os mercados mundiais são chamados de oligopólios. Bom, o que se vê aqui é que, nessa lógica de globalização, o neoliberalismo é uma política econômica que faz valer a globalização. Por quê? Porque o Estado passa a não interferir tanto nessas questões sociais e econômicas. Fica muito a cargo das pressões, inclusive, desses conglomerados, né? Dessas grandes empresas, que vão, na verdade, tentando trazer padronização tecnológica, né? Competitividade controlada, a gente já viu por quê, mas também vão pressionar para que, dentro dos países onde eles estiverem presentes, né, quase pelo mundo inteiro, no liberalismo, você veja um fenômeno acontecer: o aumento das desigualdades sociais, a flexibilização das leis trabalhistas e relações trabalhistas precarizadas. Bom, é só a gente pensar. Se a gente deixa a cargo, né, dessas empresas definirem as regras do jogo, as regras econômicas, como fica a relação de trabalho, patrão e empregados, né? É um mundo onde estas empresas vão ditar as regras do jogo, não só econômicas, mas com muitas pressões para revisitar, repensar leis de trabalho, né? Onde eles tenham mais lucros. Então, se a gente pensar o que acontece hoje, por exemplo, em países neoliberais como o Brasil, né, que passam a rever as relações trabalhistas, né? Você tem a perda, o enfraquecimento aí dos sindicatos, perda não, mas o enfraquecimento dos sindicatos, né? Você tem o fato da relação trabalho, as leis trabalhistas mudarem a tal ponto que empregado, né, patrão e empregados, patrão e trabalhadores, podem negociar suas condições de trabalho diretamente, sem passar por um sindicato, ou sem que o Estado venha controlar ou fiscalizar isso com tanta intensidade como fazia antes. Então, as negociações de trabalho vão ser feitas privadamente, ou seja, entre patrões e empregados,
né? Isso flexibiliza essas relações, mas também precariza. Vamos pensar, por exemplo, no que tem se chamado pela geografia, por exemplo, como uberização do trabalho, né? Vamos pensar os motoristas, os ciclistas, os entregadores, né? Eles têm o seu instrumento de trabalho, seu meio de trabalho, né? Que é a bicicleta, que é a moto, enfim. Se algum acidente acontecer com eles, eles ficam responsáveis por si mesmos, eles não têm seguro, nada disso. Quanto mais eles entregam, tem a questão da produtividade, eu nem falo em produtividade, eu falo em produtivismo, né? Que é essa coisa da aceleração. Então, quanto mais eles entregam, aspas, mais eles ganham, mas também eles se expõem mais. Então, imagina as situações pelas quais eles passam pela rua. Eles têm que dar conta de seus seguros sociais. Então, seguro acidente de trabalho, seguro do carro, da moto, né? Se acontecer alguma coisa com a sua saúde, ele para de trabalhar e para de sustentar a sua família, ele não tem nenhuma garantia dessa empresa, porque ele é um terceirizado, né? Ele não tem vínculo com a empresa, né? Então, isso que a gente vai chamar de precarização. Ele é um autônomo, mas ele é mais do que um autônomo, porque ele não consegue nem pagar por si, ele ganha tão pouco, né? Que ele não consegue, e tão em risco nesse trabalho, que ele não consegue nem pagar um seguro, né, uma previdência, uma aposentadoria. Não faz sentido, né, ele conseguir pagar isso, porque ele ganha muito pouco por isso, tá? Outra questão importante que a gente vai verificar em questões que a gente vai fazer hoje é a parte antropológica, né, das questões da UERJ, que vão falar sobre identidade e diversidade. Diversidade a gente também vai chamar de alteridade, que é o mesmo que diferença. Então, assim, como é que a gente define as identidades de gênero, as identidades raciais, as identidades de classe, etc., etc., né? A gente define a partir da lógica da relação entre como eu me vejo, né, e como os outros me veem. Essa identidade é um processo de construção, é um processo contínuo, que se dá na relação entre mim, né, e a diferença. Né? Entre mim é o português correto, hein, gente? Não é entre eu, não. Entre mim e a diferença, né? Como, na verdade, essa se dá a minha relação com o mundo, né? E é nessa construção, nestas relações, que serão produzidas essas identidades. Então, tem a ver com o corpo? Tem, mas não é só isso. É o psicológico, é como você se sente, né, a maneira como você se relaciona com os outros, como você enxerga os outros indivíduos e as suas diferenças com eles e as deles com a sua, tá? Questões relacionadas à orientação sexual. Esse é o termo correto. Então, a gente vai fazer uma questão da UERJ que vai falar sobre orientação sexual enquanto diversidade, né? Enquanto diferenças culturais, enquanto respeito pelas diferenças, tá? Então, várias leis pelo mundo, incluindo nos Estados Unidos, relacionadas diretamente a isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, a aprovação em caráter nacional, né, de uniões homoafetivas, coisas que não eram possíveis nacionalmente, né? Só alguns estados, vamos lembrar que nos Estados Unidos as legislações diferem, né, às vezes, de federação para federação, de estado para estado, mas nos Estados Unidos isso já é possível pelo país inteiro. E para aprovar essa lei em caráter nacional, foi preciso recorrer lá na Constituição dos Estados Unidos aos princípios básicos e fundamentais individuais, como, por exemplo, o direito ao casamento, sendo o direito ao casamento um direito individual, né? Um direito que todo ser, todo indivíduo. Então, a gente não está falando de gênero, tá? Vamos falar mais sobre isso quando formos resolver as questões Enem, tá? o UERJ, perdão. Outra questão bem legal, bem bacana que a gente vai trabalhar hoje vai ser sobre contracultura, né? Os movimentos de contracultura. Os movimentos de contracultura no mundo, eles surgem, a gente vê-los
né, com maior intensidade a partir dos anos 50. Eu botei aqui alguns exemplos, tá? Movimento hippie, né, na Europa, nos Estados Unidos, também chegando ao Brasil e outros lugares da América Latina e outros lugares do mundo. Tropicália, né, que é um movimento artístico, cultural, onde você tem figuras como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Rita Lee, os Mutantes, e o cinema novo, né, onde você tem no cinema também essa renovação e uma produção artística e cinematográfica que vai contra padrões estabelecidos do cinema até então. Então, a ideia é fazer algo totalmente em oposição à ideia de padrão, tá? Não é para seguir os padrões culturais, não é para seguir as imposições estéticas, as imposições artísticas e tradicionalistas que existiam até então. A contracultura é exatamente isso. É um movimento intelectual, então, um movimento de pensar uma produção de trabalho e artística, prioritariamente, onde se produza algo que não esteja atrelado, que não esteja submisso a padrões previamente estabelecidos, sabe? Então, é por isso que os acordes vão ser outros, as letras vão ser fora da caixinha do que se tem produzido até então, né? Aí, o jeito de se vestir, o modo de viver, enfim, todos os questionamentos presentes. Existem questões que vão dizer que alguns movimentos sociais também se tornam movimentos de contracultura, como o movimento feminista, por exemplo, né? Quando começa a entender que a mulher tem a liberdade do uso, por exemplo, da roupa, né, como ela quiser, a questão do comportamento sexual da mulher, né, contrário aos padrões estabelecidos do que a mulher pode ou não fazer, né, esse regramento, né, da definição do que é ser mulher, de como a mulher deve se comportar. Então, o movimento feminista, nesse sentido, nos anos 60, seria visto também como um movimento de contracultura, tá? Só para vocês ficarem ligados. E aí vamos fazer algumas outras questões que vão falar de Brasil mais contemporâneo. A Constituição de 88 ela é muito importante, ela cai bastante, tá? Que é a Constituição que vigora até o nosso momento. Ela é conhecida como Constituição Cidadã, porque de todas as nossas constituições, ela é a Constituição que mais, que melhor, né, em comparação às outras, que melhor coloca as questões principais acerca dos direitos humanos, né, de um olhar atento às minorias sociais, de um diálogo, né? A carta ela foi pensada pela Assembleia Constituinte e elaborada e discutida a partir de um diálogo, inclusive, com grupos que antes não tinham sido pensados para dialogar uma Constituição, como as populações quilombolas, como as populações indígenas, que passam a ter direitos sobre a terra que habitam, né? Os direitos humanos, por exemplo, está lá previsto o fomento, né, o investimento do Estado para aumentar a questão do número de vagas para mulheres no ambiente de trabalho, nas oportunidades de trabalho, né? Uma atenção à população indígena, a questão das terras, a questão dos direitos de crianças e adolescentes, né, que vai culminar um pouco mais à frente no ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Os analfabetos passam a votar, isso é algo importante porque insere os analfabetos na cidadania política. O racismo como crime inafiançável, outra questão importante, né? O movimento negro até 88 foi muito incisivo, né? Na luta, na verdade, de reconhecimento do preconceito racial estrutural, do racismo como um crime, né, como Estado reconhecendo isso e prevendo punições mais eficazes, mais contundentes para esse tipo de crime. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu falar aqui com vocês. Vamos, então, à nossa aula mais tarde para a gente tentar
tirar as dúvidas sobre as nossas questões do UERJ, nosso material que eu deixei para vocês. Beleza, galera? Até mais.